Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos então à parte 2 da nossa aula. A gente vai continuar aqui falando sobre o sistema de controle de versão, tá? E agora a gente vai ver um pouquinho mais a fundo o funcionamento desses sistemas, tá? Aqui tem uma ilustração do sistema de controle de versão, como é que ele funciona basicamente. O sistema de controle de versão ele é baseado no servidor central, tá? Ou servidor principal, que a gente chama de server ou remote, em alguns sistemas de controle de versão. E é esse banco de dados central aqui que ele vai sincronizar todas essas mudanças que a gente falou na parte 1 do vídeo, tá? Então é ele que vai registrar tudo que acontece no sistema ao longo do tempo, ok? E como é que funciona, né, a partir desse sistema central aqui? Cada desenvolvedor aqui a gente está falando de um sistema colaborativo, né? Na figura a gente tem representado aqui 5 desenvolvedores, mas o número pode ser qualquer um, tá? Qualquer quantidade de desenvolvedores pode estar trabalhando no sistema ao mesmo tempo, geralmente em diferentes partes desse sistema. Cada um deles, eles fazem um acesso, né? Isso aqui é baseado numa arquitetura cliente-servidor, eles fazem acesso ao servidor por meio de um processo que chama checkout, tá? No qual o servidor vai enviar uma cópia do sistema para o desenvolvedor. Então, o desenvolvedor ele vai ter uma cópia local aqui na máquina para ele poder trabalhar, tá? E esse processo, como eu já falei, é chamado de checkout. O desenvolvedor, então, né, ou o usuário, como está escrito aqui, ele vai fazer as modificações, trabalhar no código, né, acrescentar novas features, novas funcionalidades, novas características, fazer alterações, ok? Então vai fazer modificação no software e vai enviar de volta isso aqui para o servidor para poder atualizar o código, tá certo? Num processo que é chamado de check-in, representado pela seta azul aqui. A partir desse momento que o desenvolvedor ele fez a alteração e enviou para o servidor, qualquer um dos outros desenvolvedores aqui já vão ter acesso a essas novas funcionalidades aqui criadas, tá? Então é basicamente como a gente falou, você tem um servidor central que sempre no qual é feito um processo de checkout, ele já tem a possibilidade de, assim que o desenvolvedor solicitar, ele mandar a nova cópia do arquivo aqui mais atual, tá certo? Muito bem. Existem basicamente dois tipos de VCS, né, o sistema de controle de versão. O primeiro tipo aqui, que foi o inicial, né, o que começou, foi o controle de versão centralizado. Tá? No sistema de controle de versão centralizado, a gente tem um único servidor, tá, que a gente chama de servidor central ou server central, que ele vai manter todo o controle de versionamento do sistema. Então esse sistema central ele tem acesso aqui a todas as versões, tá certo? E nesse sistema de controle central aqui, ou centralizado, tá? Sempre que o desenvolvedor ele pedir para acessar o sistema, né? Ou seja, quando ele for baixar o repositório, o sistema de controle central ele não manda todas as versões, tá? Ele manda apenas aqui o repositório atual para cada um dos computadores, tá? Que da mesma forma vão fazer as alterações e enviar as modificações aqui para o sistema central, gerando um novo marco de versão ou uma nova versão, tá certo? Alguns exemplos de sistemas que são assim são o CVS, o Subversion, o Perforce, tá? Todos eles são sistemas de controle de versão centralizados. Qual que é o problema disso aqui, né? O primeiro, se todo o histórico de versões ele está apenas no servidor central, se por acaso você perdeu o servidor central, muito dificilmente você vai conseguir recuperar todas as informações, né? Então pode ser que você até recupere do próprio servidor central, mas pode haver, por exemplo, os arquivos podem estar corrompidos, ou você não pode conseguir recuperar eles de alguma forma e perder alguma dessas versões, porque todas as informações estão centralizadas, tá certo? Um outro detalhe também é que se, por exemplo, algum aqui dos desenvolvedores ou algum computador ele baixar uma versão, fizer uma alteração, né? E fizer, na verdade, várias alterações. Vamos falar, por exemplo, que ele enviou 3 novas features, né? 3 novas características aqui para o nosso sistema. E por acaso uma delas apresentar um bug, alguma coisa, você não consegue, por exemplo, voltar para a anterior
sem perder todas as outras, né? Porque aqui ele só vai gerando esses marcos de versões no momento em que você faz o processo de check-in, né? Que foi o que a gente falou de enviar aqui o seu repositório local para o central, tá? Então, você tem essas duas grandes desvantagens. Para poder eliminar essas desvantagens, né, surgiu então o sistema de controle de versão descentralizado. Tá? No caso do sistema de controle de versão descentralizado, você tem um servidor aqui com todas as versões. Tá? Só que diferente aqui do anterior, né, quando algum computador, algum desenvolvedor, ele pede para fazer o processo de checkout, ou seja, pegar aqui o sistema da base central, o servidor central ele envia uma cópia de todo o histórico para cada desenvolvedor. Então aqui nas máquinas locais, né, você tem basicamente como se fosse um servidor local, tá, com todas as versões, tá certo? O desenvolvedor então ele vai trabalhar, né, registrando as mudanças só localmente e à medida que ele vai registrando essas mudanças, elas ficam nesse servidor central aqui, nessa base de dados aqui central. E quando ele achar necessário, ele pode enviar todas essas modificações em lote para o servidor central. Tá? Uma outra característica aqui também do controle de versão descentralizado é que você consegue fazer atualizações entre computadores, ok? Então, se eu, por exemplo, estou numa mesma LAN, na mesma empresa, os computadores ali dentro do meu time de desenvolvimento, né, você consegue, na verdade, fazer atualizações entre eles sem necessariamente enviar para o servidor central. Tá? O que é o que está falando aqui, que os computadores conseguem comunicar entre si. Ok? Assim que você conseguir, ou que você quiser enviar, basta você mandar todas essas modificações feitas por meio de lotes, né, para o servidor central, como eu já expliquei. Alguns exemplos de sistemas de controle de versão descentralizados são o Git, o Mercurial e o Baza. Tá? Sendo o mais, vamos chamar de famoso, né, o mais utilizado aí, o Git. Muito bem. Agora que a gente já conhece um pouquinho dos sistemas de controle centralizado e descentralizado, né, a gente pode pensar em algumas situações aqui no qual um sistema de controle de versão ele pode nos ajudar. A primeira hipótese aqui seria a seguinte: imagine que você é responsável pela disponibilidade de um sistema web, né, que tem vários acessos, todos os dias, milhões de acessos. Um belo final de semana, num sábado à tarde, o CTO da empresa, né, o responsável pela área de tecnologia, ele entra em contato com você informando que o sistema está fora do ar, não está funcionando. Isso tem pelo menos 3 horas. Como você é o responsável, você tem que agora colocar esse sistema de volta no ar, né, o quanto antes. Porque já que é um sistema acessado por milhões de usuários, você pode ter aí, por exemplo, um churn, né, que é a saída de usuários parar de utilizar o sistema por conta dessa queda. Tudo bem. Você faz algumas ligações ali para o time de desenvolvimento e consegue descobrir que o pessoal do back-end, responsável por servidor, fez uma atualização na sexta-feira à tarde. Né? Aqui uma coisa que não deveria ser feita, né? Atualizações antes do final de semana, quando o time não está trabalhando. Tudo bem. Mesmo assim, você tem que resolver o problema. O que é que você faria? Então, uma pausa aí no vídeo e pense um pouquinho. Tudo bem. Como é que o sistema de versão pode ajudar a gente para resolver esse problema? A primeira coisa, como o sistema de versão você tem um histórico, você consegue saber por meio dele quem que foi que fez as últimas alterações e quem que foi o autor delas também, né? Porque junto com as alterações é o nome do autor que fez aquela alteração. Você descobrindo isso, você poderia então entrar em contato, né, com o último nome que está lá, por exemplo, o nome que fez a alteração na sexta-feira à tarde, para tentar resolver. E também baixar uma cópia do projeto, uma cópia anterior, e reverter as mudanças antes da sexta-feira, que foi quando o sistema, até a última vez que o sistema estava funcionando. Tudo isso aqui você consegue fazer de maneira muito simples, né? Basicamente você acessa o sistema de controle de versão, dá uma olhada lá nas últimas alterações e o autor, você já consegue fazer isso, e simplesmente baixa a cópia anterior aqui e coloca no servidor de novo para poder rodar, tá? Uma segunda forma aqui que o sistema de controle de versão consegue ajudar a gente, né?
Imagina que você está fazendo um trabalho para uma disciplina, né, daqui do curso de desenvolvimento de sistemas, e esse é um trabalho em trio que você tem que desenvolver um sistema, no qual você tem que implementar camadas de interface e acesso a dados, tá? Você discutiu lá com o grupo, dividiu o trabalho, né? Essa que é a vantagem de fazer um trabalho em trio, e a divisão ficou da seguinte forma: você vai implementar a interface, um colega vai ser responsável pelo acesso aos dados e o outro vai fazer a integração entre esses dois módulos, tá? Muito bem, imaginando que isso é um trabalho extra classe, que cada um vai estar na sua própria casa desenvolvendo, como é que você pode integrar tudo isso, né? Porque cada um ficou responsável por uma parte. Dá uma pausa novamente, pensa um pouco, que a gente já continua. Tudo bem. O sistema de controle de versão, então, como é que ele pode ajudar a gente? Ele consegue sincronizar para a gente de maneira automática o trabalho de diversos autores, né? Isso que é a definição de colaboração, tá certo? Vários autores trabalhando no mesmo software. Além disso, né, o fato dessas atualizações aí que a gente faz no projeto elas serem assíncronas vai permitir que vocês sempre tenham acesso à versão mais atualizada, o que vai ajudar no momento de desenvolvimento, né? Então, assim que qualquer um dos integrantes do grupo fizer uma atualização, você consegue lá de maneira bem rápida já pegar essa alteração e trazer para dentro do seu projeto que você está trabalhando, né, para você estar sempre com a versão mais atual, tá certo? E uma última hipótese aqui, tá? Imagine o seguinte: você foi designado para fazer a manutenção de um método que é bem antigo, um sistema legado. Você acabou de entrar na empresa, é um funcionário recém-contratado e não conhece muito ali da empresa ou pessoal para poder buscar ajuda. Você acabou de chegar, tá certo? Caiu esse sistema aí no seu colo, como a gente costuma dizer, né? O que você tem que fazer? Qual que seria o primeiro passo para você conseguir trabalhar nesse sistema, tá? Mais uma vez, dá uma pausa, pensa um pouquinho como é que o sistema de controle de versão te ajudaria, que a gente continua em seguida. Tudo bem. Então, com o sistema de controle de versão, a gente já deu até uma dica, né, na situação anterior, você consegue navegar pelo histórico de modificação de projeto. Então, desde lá do início, né, quando esse sistema ele foi versionado aqui no sistema de controle de versão, você consegue saber o que foi alterado, quem foram os autores, né, inclusive de cada arquivo. E, por meio disso, você consegue saber quem foi que alterou as versões, tá certo? Quem foram os autores dessas modificações e ver, a partir desses autores, quais estão disponíveis na empresa ou qual você consegue ligar, né, fazer uma call para poder conversar e saber como é que o sistema funciona, o que foi utilizado ali em questão de arquitetura de software, esse tipo de coisa, tá certo? Para melhor entender os métodos. Então, o sistema de controle de versão consegue te ajudar nisso também, tá certo? Tudo bem. Aí aquela pergunta do início da aula, né? Quando alguém, agora que você já conhece um pouquinho do sistema de controle de versão, você perguntar para a pessoa, você faz o controle de versão do seu software, se ela te mostrar esse tipo de coisa aqui, né? Um controle local aqui por meio de diferentes pastas que acabam tendo nomes aqui bem até criativos, vamos chamar assim, tá certo? Isso com certeza não é a melhor maneira de fazer, né? Uma vez que você tem esse sistema de controle de versão como o Git, já não faz sentido mais você guardar o seu software, né, os históricos de versão, por meio de pastas locais aqui no computador, né? Apesar de a gente chamar isso aqui de controle de versão, né, como está falando aqui, ó, você usa controle de versão para gerenciar o seu projeto. Eu salvo diferentes versões como pastas separadas e tem esperança de não ficar confuso com esse tipo de coisa aqui, né? Então, assim, apesar de também ser considerado sistema de controle de versão, não é a mesma coisa, tá certo? Tudo bem, pessoal? Então chegamos ao final aqui dessa aula, tá? Eu vou deixar uma atividade lá no Classroom para vocês fazerem e entregar com base aqui no sistema de controle de versão. E até a nossa próxima aula. Tchau, tchau, um abraço e até lá.